Oi, gente, bem-vindos aqui ao canal Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Você provavelmente está aqui dentro da playlist, onde eu estou falando sobre doenças hematológicas. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre esse processo de proliferação das células, esse processo onde as células sanguíneas elas são capazes de distribuir oxigênio, onde a gente pode ver no vídeo anterior algumas patologias, e nesse vídeo de hoje eu quis trazer um pouquinho sobre a anemia ferropriva, dando continuidade ao vídeo que foi começado anteriormente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos e já deixa o seu comentário se você gostou de tanto desse vídeo aqui, né? Então, a anemia ferropriva, ela é uma doença onde existe uma diminuição súbita no volume das hemácias, que a gente chama de anemia microcítica. O que é uma anemia microcítica? É uma hemácia pequenininha demais. Além de ser pequenininha demais, a gente chama ela de hipocrômica. Ela está clarinha demais. Isso é em decorrência da falta de ferro. Você não está se alimentando de feijão, de lentilhas, de salada verde, né? De alimentos, de refeições que tragam o ferro, né? Porque o ferro ele é um elemento fundamental para que haja o desenvolvimento das hemácias. E sem esse ferro, as hemácias elas vão ser produzidas, mas com uma certa dificuldade. Elas vão ser pequenininhas demais, e por serem pequenininhas demais, elas vão carregar pouco oxigênio. Já pensou? Então, a gente pode ver que a deficiência de ferro, ele é um fator nutricional que acomete principalmente, majoritariamente, a população, né, por conta da deficiência nutricional, mas também não precisa necessariamente estar relacionado a fatores nutricionais. Às vezes o paciente fez até uma gastrectomia parcial ou total, onde fez a remoção da área do tecido onde captava ferro. E, consequentemente, esse paciente ele vai desenvolver anemia ferropriva porque ele fez uma cirurgia, né? Ele até se alimenta de refeições ali ricas em ferro, mas ele fez uma gastrectomia total ou parcial e fez com que houvesse a remoção de uma parte do tecido que fazia a captação do ferro. Então, aqui a gente pode ver que esse paciente que é acometido por anemia ferropriva, ele tem geofagia. O que é geofagia? Ele sente o desejo de comer terra, né? Ele tem também a esclera bem amarelada, que é essa partezinha do olho. Ele pode ter as unhas em formato de colher. Ele também pode ter desmaios, confusões mentais. Ele pode ter também algumas cefaleias que são bem profundas, semelhantes a enxaquecas profundas, né? Então, quando a gente vai falar sobre cavidade bucal, a gente pode ver que ele tem atrofia das papilas gustativas, fazendo com que a papila ela fique atrofiada e a língua ela fique completamente lisa, sem a presença de nenhuma papila gustativa, porque elas foram atrofiadas, fazendo com que o paciente ele tenha uma sensação de ardência na língua, né? Ele também desenvolve fissuras nessa comissura labial, né, nessa partezinha aqui, né? São fissuras aqui. Ele também pode desenvolver, tanto na região do lábio, gengiva e língua, uma certa palidez, né? Então, esse paciente ele tem que fazer uma reposição de ferro, como, por exemplo, uma reposição via alimentícia, via medicamentosa, né, onde ele vai tomar ferro na veia, né, ou gestantes ou crianças abaixo de 5 anos também tem que tomar ferro de maneira profilática, né, porque crianças elas precisam muito de ferro para o seu desenvolvimento corpóreo, né, então elas podem tomar ferro de maneira profilática, inclusive as gestantes, né, já que elas estão desenvolvendo uma pessoa, né, um embrião, um feto, então elas precisam de reposição de ferro. Então é interessante essas gestantes tomar ferro de maneira profilática para não desenvolver anemia ferropriva. Então, o tratamento basicamente é suporte nutricional, mas não só o suporte nutricional, mas também uma via medicamentosa com sulfato ferroso. Só que tem um problema de tomar sulfato ferroso.
Os dentes, por exemplo, eles vão ficar com linhas, né? Linhas enegrecidas ou completas na região mais de cima, próxima à gengiva, linhas enegrecidas, incompletas ou totalmente completas, né? E aí essas linhas enegrecidas, elas podem ser recobertas com facetas ou com material restaurador. Mas a gente pode ver quando o paciente é submetido a um tratamento com ferro, né? Ele pode surgir esses pigmentos enegrecidos no dente, né? Então, diante disso, a gente começa a falar sobre outra anemia, que é a anemia perniciosa, que é a anemia onde existe o aumento súbito do volume das hemácias. As hemácias ficam grandonas demais, que a gente chama de macrocítica. É quando o paciente está com déficit de consumo de vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina essencial para o desenvolvimento das hemácias. Então, se o paciente ele está faltando aí com aspectos nutricionais de vitamina B12, ele vai desenvolver essa anemia perniciosa. A hemácia ela está grande demais. Então, a gente pode ver que a vitamina B12, ela não só está atrelada ao fato de auxiliar nesse processo de formação e da integridade das hemácias, mas ela também está relacionada, essa vitamina B12, à formação ali da manutenção da bainha de mielina dos neurônios. Isso significa dizer o quê? Que se o paciente ele tem déficit de vitamina B12, a bainha de mielina ela não está tendo a sua manutenção, o que vai ocasionar com que o paciente ele desencadeie em problemas que estejam relacionados ao sistema nervoso, como por exemplo esquecimento, inquietação, perda de foco nos estudos, desmaios, desequilíbrio, dor de cabeça, né? Então, a gente pode ver que até mesmo o paciente ele pode até consumir alimentos, né, que geralmente são alimentos oriundas de animais como ovos, leite, carne vermelha, né, frango, né, são os tecidos animais, né, que a gente consegue captar a vitamina B12. Então, esse paciente ele pode até estar consumindo a vitamina B12, mas se ele não tiver o fator intrínseco F lá no estômago para fazer captação de vitamina B12, né, no caso a absorção, ele não vai conseguir ali armazenar a vitamina B12. E é interessante que a vitamina B12 ela é armazenada no fígado quando ela é captada para ter estoques durante 5 anos. 5 anos. Então, o paciente que consome todos os dias alimentos que têm vitamina B12, ele está fazendo um armazenamento de estoques, que esses estoques vão durar 5 anos. Se ele parar hoje de tomar alimentos com vitamina B12, ele vai conseguir ele vai utilizar os seus estoques que foram armazenados no fígado e esse estoque vai durar 5 anos. Mas se esse paciente ele consome vitamina B12 e fez algum tipo de bariátrica, por exemplo, né, onde houve a remoção ali de uma parte do tecido estomacal, então ele também vai ter uma certa dificuldade na captação de vitamina B12, né? Então, as características clínicas, geralmente, esse paciente vai ser um paciente com mais de 30 anos que desenvolve, né, a anemia perniciosa, que está relacionada à vitamina B12. A gente vê de maneira bem prevalente pacientes idosos, cerca de 20% dos pacientes idosos terem anemia perniciosa, né, onde eles vão ter perda de memória, náuseas, perda de equilíbrio, né. Nas manifestações bucais, a gente pode ver o desenvolvimento de glossite. A gente também pode ter o desenvolvimento da atrofia das papilas gustativas. Isso desenvolve também o risco para o aumento de câncer de boca e de esôfago, né? Então, aqui a gente pode ver que é interessante fazer o diagnóstico precoce desse paciente com anemia perniciosa. Como é que eu vou fazer esse tipo de diagnóstico? Fazendo hemograma a cada 3 em 3 meses, né? Para entender como é que está o aumento dessas hemácias. Se a hemácia for detectada que ela está macrocítica, é um indicativo que esse paciente ele tem anemia perniciosa. E aí, diante disso, a gente já começa com a terapêutica relacionada à anemia perniciosa,
que é o consumo. Se o consumo de alimentos com vitamina B12. Se não for por via alimentícia, a gente tem a via medicamentosa, que é a suplementação, né? Que vende inclusive na farmácia. É muito comum a gente observar um falso negativo, né? A nível laboratorial. Então, por isso é importante fazer esses exames num laboratório que tenha um reconhecimento, né, pela sua integridade e sobre a sua responsabilidade no laudo do paciente. A gente também pode fazer dosagem sanguínea para fazer a detecção nessa anemia perniciosa, com uma dosagem de metil melânico ou homocisteína, que geralmente elas vão ser encontradas em seus níveis mais altos quando a anemia perniciosa ela está presente, né? Então, o tratamento é basicamente o que eu disse anteriormente para vocês. Resumindo, então, fazendo com que haja ali um tratamento de suporte, né, alimentício ou uma via medicamentosa, onde o quadro clínico do paciente ele vai ter uma melhora em decorrência de 4 a 6 meses. O paciente ele vai ter uma melhora. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. No próximo vídeo eu vou falar sobre a anemia polissectemia. E aí a gente vai dando continuidade a esse quadro que eu estou falando com vocês a respeito das doenças hematológicas. Um beijão aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo. E até o próximo vídeo.